Olá, tudo bem? Estamos aqui, vamos para mais uma aula. Nós vimos na nossa aula anterior a última transformação, né? Transformação isocórica, aquela que mantém o volume constante. E agora nós vamos ver a lei dos gases ideais, ou também chamada de lei combinada. Agora, ok? Então vamos diretamente para a nossa página aqui, onde eu coloco a minha tela, onde eu vou poder escrever. E a aula de hoje eu chamei Lei dos Gases Ideais, correto? O que nós temos? Primeiramente, lembremos nas equações anteriores, tá? Eu queria lembrar com vocês, nas transformações anteriores nós temos as variáveis de estado, pressão, volume e a temperatura. E nós fizemos, deixa eu pegar aqui, nós fizemos entre elas uma relação através das transformações, ok? Então, nós fizemos uma relação através das transformações. O que acontece? Quando uma delas é constante, então eu tenho um nome. Por exemplo, quando a temperatura era constante, então eu tinha a transformação isotérmica e o termo térmico me lembra a temperatura. Então aqui eu tinha a isotérmica. Quando a pressão era constante, então eu lembro da isobárica. Ok? E quando o volume é constante, eu lembro da minha transformação, que é aquela que tem três nomes, né? Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Tá? Eu vou colocar aqui isocórica, porque aliás é a mais difícil de decorar o nome, tá bom? Nesses casos, só que observe que em cada um delas eu tenho ou a temperatura é constante, ou a pressão é constante, ou o volume é constante. E a pergunta agora é o seguinte: e quando as três variam? Tá? Se as três variam. Ou seja, se nenhuma delas é constante, o que acontece nesse caso? Sim? Bom, então nesse caso, no contexto da lei dos gases ideais, né, aí aparece uma transformação que nós vamos chamar hoje ela de combinação, a transformação, a lei combinada dos gases ideais. Tá? Então, quando eu junto essas três equações, eu tenho a lei combinada. Bom, vou passar para o próximo slide. Você vai ver aqui, então, nós temos isto daqui, era o que tinha, lembrando de novo, tá? Ó, quando eu tenho pressão e volume, eles estão na mesma linha, então faço o produto. Pressão 1, volume 1. Pressão 2, volume 2. Essa daí é chamada também lei de Boyle. Então, a gente vai ver isso daí nos livros, aí como lei de Boyle. É exatamente essa transformação, também chamada, repito, de tá? Isotérmica, que nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui, tá? Volume acima, temperatura embaixo. Então, volume 1 dividido por temperatura 1, volume 2, temperatura 2. Lei de Charles, ok? Transformação isobárica. E aqui nós temos pressão acima, temperatura embaixo, P sobre T1, P1 sobre T1, P2 sobre T2. É o jeito da gente lembrar sem precisarmos ter uma fórmula, tá? Sem decoreba também, né? A ideia não é decorar as fórmulas. Então a ideia é nos manter um esquema para a gente lembrar. E esse esquema eu acredito que é o mais direto, mais tranquilo de você lembrar sem precisar estar decorando. Então, tem pressão acima, temperatura embaixo, pressão sobre temperatura. Volume acima, temperatura embaixo, volume sobre temperatura. Sim? E sempre olhando para frente para ver qual, aquela que não está em questão é a que é constante. Beleza? Ok. Esta daqui ó, também é chamada a lei de Gay-Lussac. Lembrando que a primeira, tá? A primeira lei seria esta. Também os livros chamam esta como primeira lei de Gay-Lussac, tá? E esta como segunda lei. Tá? Outros é conhecido esta como lei de Charles, ou esta é conhecida como lei de Boyle-Marriott, tá bom? Beleza, aqui entra a lei combinada. Então, quando este constante, quando este constante já está definido. Então, nós não temos a transformação quando nenhuma delas é constante. Tá? E aí aparece a lei combinada, que nós vamos colocar no meio, e ela acontece da seguinte maneira. Observa, uma dica para você lembrar também. Pressão aqui, volume aqui, temperatura aqui.
Pressão e volume está acima, temperatura embaixo. Então, temperatura no denominador, pressão e volume no numerador. Então, eu faria P1, V1, temperatura 1, igual a P2, P2, temperatura 2. Beleza. Essa seria a minha fórmula da lei combinada. Sim? Se nós vamos, então, ela ficaria desse jeito. Essa daí é a lei combinada dos gases ideais. Tá bom? Então, quando eu tenho um gás onde tenho que ressaltar que essa daí também vale quando uma delas é constante, tá? Se a temperatura é constante, ela vai se cancelar e automaticamente fica esta. Se a pressão é constante, esta se cancela e automaticamente fica esta daqui. Se o volume é constante, se cancelam e fica esta daqui. Então, ela vale nos três casos, tá? Ela é padrão, ok? Ela vale sem problema nenhum, tá? Então, ela não nos traz dificuldades, ao contrário, ela generaliza o que nós já vimos falando, certo? Ok? Bom, essa relação dessas três leis, então essa relação foi estudada, né? E a partir delas foi experimentalmente feito um cálculo para ver no que dava esse valor. Né? Então, quando foi descoberta esta lei, foi feito um estudo para ver o que acontecia. Mais exatamente, vou dizer aqui, este valor daqui. Então, se eu tenho um gás e esse termo aqui, ó, vamos escrever aqui, tá? Pressão vezes volume vezes temperatura, independente do estado 1 ou estado 2, esse valor sempre resultava constante. Tá? Ele resultava constante. Se eu pegava no estado 1, dava com um valor. No estado 2, dava o mesmo valor. Então, ele era constante. Tá? Então, foram feitos processos experimentais para descobrir o que acontecia aqui. Tá? E aí aparece um cara, né, o Clapeyron, tá? E ele descobre que o quê? Que essa constante daqui, na verdade, ela é o número de mols vezes outra constante que ela sempre se repete. Então, se eu estou trabalhando com um gás, aqui eu vou ter o número de mols desse gás vezes uma constante que sempre se repete. Este é o número de mols, tá? Número de mols. E esta daqui é a chamada constante universal dos gases. Ou seja, ela vale para todos os gases, tá? Ela vale para todos os gases e ela tem um valor fixo. Tá? Qual que é o valor fixo dessa constante? 0,082. Se você observa, ela fica aqui, então vai ser pressão ATM, volume em litros, tá? Então ela vai ser ATM, a unidade, tá? ATM vezes litros, dividido por mol, vezes Kelvin. Lembrando que a temperatura sempre vai estar em Kelvin aqui. Esse é o valor da nossa constante universal dos gases. Ou, em alguns casos também, a gente utiliza este daqui, ó, 8,31, só que nesse caso, quando a gente trabalha com Joule, então Joule dividido por mol vezes Kelvin, tá bom? Lembrando que ATM vezes litros, eu consigo fazer uma transformação para ele chegar aqui e ele exatamente chega para isso, tá? Exatamente chega quando eu transformo daqui para cá. Observe que a unidade de medida embaixo não mudou. Então, basicamente, só foi metido a vírgula, basicamente, vamos dizer assim. Tá bom? Então, a equação de Clapeyron, opa, eu pulei aqui, eu já tinha deixado, pronto. Observa aqui, a equação de Clapeyron sugere o que? O seguinte, que eu tenho PV sobre T igual a N, opa, falei N, escrevi N vezes R, sim? E se você observa, quando o T passa para o outro lado ao multiplicar, acontece exatamente o que eu já tinha colocado aqui. Essa daí é a nossa equação de Clapeyron, tá? É a equação de Clapeyron, aí você vê o valor do R, o valor em ATM vezes litros, como o valor de R também em Joule, sim? Então, o que acontece? Esse é um modelo de gás, tá? Que é possibilitado pela equação de Clapeyron, tá? Esse também é utilizado para quê? Para o desenvolvimento de máquinas movidas por fluidos, tá? Máquinas movidas a vapor, motores de combustão interna. Essa equação é muito importante, que ela relaciona a pressão, o volume e a temperatura. Na verdade, o nosso objetivo era chegar nesse, sim? A gente foi trabalhando transformação por transformação, que são casos particulares desta equação.
Mas é esta a equação que nós queremos trabalhar e que nós estaremos trabalhando, tá? No próximo módulo aí, que nós estaremos falando sobre termodinâmica. Beleza? Eu separei aqui alguns exercícios básicos para a gente conversar e ver como que se aplica essa equação juntamente com as outras, né? Porque algumas aparecem misturadas. Beleza. Nesse exercício aqui, colocamos assim, ó. Se colocarmos 160 gramas, tá? Então, eu estou tendo uma massa aqui de 160 gramas de oxigênio. Observe que eu estou tendo uma massa, tá? Então, eu tenho uma massa de 160 gramas de oxigênio. E ele diz de oxigênio a 27 graus em um recipiente com capacidade de 5 litros, ok? Então, meu recipiente daqui, o volume, tá? De 5 litros. O que mais ele diz? Considerando que o oxigênio se comporta como um gás perfeito. Opa, o oxigênio se comporta como um gás perfeito. É importante esse pedacinho do trecho. Qual é o valor da pressão exercida pela substância? Então, ele está querendo o valor da pressão. Sim? Beleza. Primeiro, nós temos a massa, temos o número de mol. Nós não temos. A temperatura temos. Ele está me dando temperatura aqui. Ele me dá o volume. O número de mols não temos. Só tem um detalhe aqui. Eu já coloquei aqui oxigênio. E se você observa oxigênio, a massa... Opa, selecionei a cor errada. A massa molar do oxigênio é 15,9. Num outro exercício, na primeira aula, nós trabalhamos ele como 16, inclusive. Tá? Então, o número de mols aqui, ó, número de mols, ele é igual a massa dividido pela massa molar. Só tem um detalhe aqui, que o oxigênio é este, mas o oxigênio comportado como um gás no estado gasoso, ele é o O2. Sim? Então, são duas moléculas de oxigênio. Como que funciona a molécula de oxigênio? Cada molécula de oxigênio ela tem uma massa molar de 15,99 ou 16. Então, nesse caso do gasoso, eu tenho duas moléculas. Então, eu estou tendo 32, tá? Aqui. Então, vai ser 160 gramas dividido por 32 gramas por mol. Ok? Tá? Se fosse 16, a divisão seria direta aqui. De 160 dividido por 16 ia dar 10. Observe que eu tenho o dobro aqui. Então, também eu, matematicamente, já veio que vai dar 5 mol. Opa, que beleza. Deu? Direto, certo? 5 mol. Outra coisa importante, tá? Lembrando, eu vou utilizar Clapeyron, tá? Porque ele não está me dizendo que foi para outro estado, nem nada. Então, eu vou utilizar Clapeyron. Outra coisa importante, o volume eu já tenho, a temperatura. A temperatura é 27 graus Celsius. Só que eu preciso converter essa temperatura para Kelvin. Como que eu faço isso? Simplesmente eu vou somar 273, que é a diferença, já falei outras vezes, né? Mas não custa de nada a gente falar novamente. Kelvin e Celsius, elas são centígrados, e a diferença deles é somente 273. Então, enquanto Celsius começa no zero, a Kelvin já começa em 273. Sim? Então, para todo valor que eu tiver em Celsius, para converter para Kelvin, eu preciso somar nele 273. Isto é, aqui eu tenho 300 Kelvin. Beleza? Bom, com esses valores, eu vou utilizar aqui P vezes V igual a N vezes o R vezes o T. Ok? Quem que é o P? Bom, o P, na verdade, é o que ele está pedindo. Ele diz qual é o valor da pressão exercida pela substância. Então, ele está pedindo P. Então, o P é a variável que eu não tenho. O volume, 5 litros. Tá? O N, que é o número de mols, acabamos de calcular, 5 mols. Opa, ia colocar litros. Aqui, ó, 5 mols. O R, 0,082, ele não muda, tá? É ATM vezes litros dividido, nem vou colocar aqui embaixo, mol vezes Kelvin, para você ver melhor o cancelamento. E a temperatura 300 aqui, sim? Kelvin. Bom, vamos eliminar as unidades? Gente, lembre que unidade funciona como variável, então nós cancelamos as unidades também, tá? Então, ó, tem 1 litro aqui, 1 litro aqui. 1 ATM
Não, ATM não cancela. Mol cancela com Mol e Kelvin cancela com Kelvin. Sim? Outra coisinha importante, ó, observa. Acabei de ver um 5 aqui, um 5 aqui. Opa, fechou, cancelou. Matematicamente cancelou aí. Sim? É como se eu pegasse esse 5 aqui e passasse a dividir. Ele está multiplicando o P. Se eu passasse a dividir, 5 dividido por 5 daria 1. Então é válido o cancelamento de um lado para outro. Sempre que os dois estejam na mesma posição, tá? Os dois no numerador ou os dois no denominador. Neste caso eu tenho estes dois no numerador. Cancelou. O que ficou? Observa aqui, galera. Pressão igual a quê? 0,082 vezes 300, certo? Então, beleza. Se observa estes dois zeros daqui, simplesmente vai fazer minha vírgula se mexer. No lugar dele estar aqui, ela vai mexer duas casas. Então, o que vai ficar? 8,2 vezes 3, o que? ATM. E olha como que é fácil agora. Lembrando que a multiplicação com decimais, a divisão com decimais, não é difícil. Então, nós vamos fazer hoje tudo sem calculadora. Tá bom? Então, 3 vezes 2, 6. Eu multiplico normal. 8 vezes 3, 24. Quantas casas decimais tem? Uma. Então, uma casa, vírgula, aqui, ATM. Fechou. Essa daí é minha pressão. Nós fizemos o cálculo aí, não precisamos utilizar calculadora, utilizamos termos matemáticos. Sim? É importantíssimo, galera. Importantíssimo você ter esse controle matemático também. Ok? Beleza. Próximo exercício, tá? Temos mais um exercício aqui. Eu separei só 3 exercícios para nosso vídeo não ficar longo também. Ó, em um laboratório há uma quantidade de 20 mols. Opa, vamos marcar aqui o que nós temos, tá bom? Vamos marcar, eu tenho 20 mols, tá? De um gás perfeito. Tá? Esse é um gás que se comporta de maneira ideal. Ideal ou perfeito é a mesma coisa. E diz que esse gás ele sofre uma transformação isotérmica. E agora eu preciso vir para cá. O que é isotérmica? Hein? Isotérmica significa que a temperatura é constante. Sim? E nos lembramos também, ó, isso que meu cérebro deve estar pensando. Eu lembro PVT. Se a temperatura é constante, então ela não entra em jogo, tá bom? Sim? Ela não entra em jogo, ela é constante. Então eu simplesmente vou trabalhar aqui e eu lembro que como os dois estão um na frente do outro, eu tenho um produto, certo? Beleza, continuando aqui. Tá? A pressão inicial dessa massa é de 10 atm. Opa, pressão inicial. Então, P1 igual a 10 atm. Bom? E o volume de 8 litros. Volume 1 igual a 8 litros. Tá? Ao final da expansão, ele diz, o volume é de 40 litros. Então, depois que houve expansão, o volume 2, ele vai ser 40 litros. Tá? E agora estamos combinando o exercício. Ele pergunta, no primeiro passo, tá? No primeiro passo, ele vai perguntar qual que é a pressão final. Então, qual que é a pressão aqui? Qual que é a pressão 2? É isso que ele está perguntando. Sim? No item A, ele vai perguntar isso. Bom, o item A eu vou resolver ele utilizando o meu conceito de isotérmica, certo? Então eu sei que na isotérmica, o que acontece? PV estão no mesmo nível, então eu tenho P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. É bem simples, tá? Bem simples aqui. Vamos lá, P1, 10 atm. V1, 8 litros. P2, não sei, é minha variável. V2, 40 litros. Sim? Então, se você observa aqui, bora simplificar, litros com litros, tá? ATM vai ficar porque é o que eu preciso. Este 10 daqui vai cancelar com este 0 daqui, sim? Então, observe o que sobrou aqui. Lembra que eu falei que vamos utilizar matemática bastante hoje. Ficou aqui 8 ATM igual a 4 P2. Não teria nem que resolver aqui, né? Mas o 4, você já viu que o 4 vai passar a dividir. O P2 ele vai ficar 8 ATM dividido por 4. Sim? Ou seja, 2 ATM. Beleza. Pronto. Fechou a primeira parte.
Segunda parte. Tá? Segunda parte, ele diz o seguinte: a temperatura que se produz na transformação. Qual que é a temperatura? Bom, agora resta-nos aplicarmos Clapeyron. Sim? Então eu sei que P vezes V igual a N vezes R vezes T. Qual dos estados do gás eu vou utilizar? Vou utilizar o primeiro ou o segundo? Tanto faz. Sim? Tanto faz, porque observe que aqui P1, V1 vai me dar nRT. P2, V2 vai me dar N vezes R vezes T, porque a temperatura é constante. Logicamente, não vou utilizar os dois ao mesmo tempo, senão não vou encontrar nada. Então, eu vou utilizar um deles. Tá? Quero utilizar o primeiro? Pode. Quero utilizar o segundo? Beleza, também. Vai dar o mesmo resultado. Então, vou utilizar o primeiro aqui, P1. Tá? Então, eu vou utilizar aqui 10 atm. V1, 8 litros. Igual N, número de mols, agora que está acima, ó, 20, certo? Ok. R, 0,082 atm vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Estou fazendo com todas as unidades só para você ver o que acontece. Sim? Vezes a temperatura que eu não tenho, infelizmente. Bom, o ATM cancelou com ATM, o litros cancelou com litros, uma beleza até aí, certo? O que mais eu vou cancelar? Tá? Eu vou cancelar este zero com este zero. Tá? E eu vou tentar fazer mais uma coisinha aqui para não passar por próximo, só que eu vou fazer com outra cor. Né? Ficou um 2 aqui, então metade do 2, 1, metade do 8, 4. Tá? Só para ficar mais rápido. Então, se você observa aí, ó, ficou 4, 4, né? Deste lado só ficou 4, igual a 0,082, tá? Vezes T. Sim? 0,082 vezes T. Então, em teoria, o meu T vai ser aqui 4 dividido por 0,082. Sim? 4 dividido por 0,082. Ok? Beleza. Como que nós vamos calcular isso sem utilizar calculadora? Será que eu preciso aqui colocar, por exemplo, 0, 0, 0 e depois dividir por 82? Ou eu posso fazer de uma maneira mais fácil? Bom, eu vou dar uma dica aqui. Se eu colocar o 4 aqui, tá? E eu colocar aqui no lugar de 0,082, eu tenho 3 dígitos, sim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 82 e eu vou colocar aqui embaixo 1000, que é exatamente a mesma coisa, certo? Sim? É exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou fazer extremos e médios aqui, então o 1000 vai ir para cima, só que antes eu vou simplificar aqui, tá? Então, 4 dividido por 4, 1. 82 dividido por 4, será que dá para fazer? Tá? Então, aí não. Então, eu vou fazer só por 2, tá? Para ver. 4 dividido por 2, 2. 82 dividido por 2, 41. Então, eu vou trabalhar com esse termo, tá? Que vai ficar mais fácil. 2 dividido por 41 e esse 1000 que estava aí, ele vai passar a multiplicar. Repito, se você não quiser fazer isso, na calculadora vai dar o mesmo. Eu não quero utilizar calculadora hoje, tá bom? E eu vou fazer aqui um quadradinho aqui, ó, onde eu vou calcular essa divisão, que logicamente todos nós sabemos, né? 2 dividido por 41, tá? Como que eu faço 2 dividido por 41? Eu vou colocar um zero, outro zero, né? 0,0, tá? 0,0. Por quê? Porque no primeiro, 2 não consigo, então coloco 0, vírgula. Aí eu coloco um zero. 20 também não consigo, coloco mais outro zero, tá? E agora sim, agora o que acontece? Agora eu tenho o 5, dá? Não. Agora dá o 4. Sim? 4. 4 vezes 41, 164. Para 164, para 200, vou até pagar ele aí. Fica 36, ok? 36, tá? 36. 41. Dá para dividir por 36 também? Não, colocamos outro zero. 360 dividido por 41, vamos colocar 8.
Por que 8? 8 por 4, 32, certo? Então vai dar 328. 328 para 60 fica 32, para 360, né? 32. Vamos colocar mais um zero. 320 dividido por 41, será que dá 8? Não, porque 8 já dá 38, 360, certo? Desculpa, 8 dá 328, né? 328, eu tenho 320. Então vamos colocar o 7, sim? Então o 7 dá certo. Bom, aí você conclui aí, tá? O que eu quero ver aqui? Ó, então vai ficar 0,0487. Como ele está vezes 1000, então na verdade eu vou mexer a vírgula 3 casas, sim? E ele vai ficar 48,7, tá? 48,7 Kelvin, ok? Porque eu estou falando a temperatura, tá? Então a temperatura aí ficou 48, tá? 48,7 Kelvin, sim? Ok? Galera, eu estou tentando fazer uma parte matemática aqui. Então provavelmente você vai achar, aqui por que que fez isso? Porque essas aí já são técnicas matemáticas, tá? Porque quando a gente faz uma prova sem calculadora, quando a gente faz um Enem, quando faz um vestibular, não temos calculadora, tá? Então a melhor maneira pode ser essa. Outra dica, tá? Professor, eu não gostei disso daí. Eu não gostei, eu não saberia colocar um 1000 aqui, depois levar para cima, dividir aqui. Então, outra dica é o seguinte, ó, você mexe esta vírgula 3 casas e você aumenta 3 zeros. Então, vai dar 4.000 dividido por 82. E daí, faça a divisão normal, tá bom? É o melhor caminho, sim? Lembrando que também pode cancelar também, tá bom? Pode cancelar antes também. Funciona do mesmo jeito, cancelar, aí às vezes vai fazer não 4.000, 2.000 dividido por 41. Vai dar exatamente o mesmo, tá bom? Exatamente o mesmo. Na calculadora também vai dar o mesmo, viu? Na calculadora também vai dar o mesmo. Beleza, tá? Último exercício aqui que eu preparei, tá bom? Ok. Um recipiente de volume V totalmente fechado contém 1 mol de um gás. Então o N vai ser igual a 1. Olha, já facilitou a minha equação bastante, tá? Só pelo fato dele ser 1, só vai ficar o R. Aí ele diz, a temperatura absoluta do gás é T. Opa, é T. Não me dá. Beleza. E a constante universal é aquela que nós já conhecemos. Se o gás é submetido a uma transformação isotérmica, isto daqui é muito importante. Tá? Opa, o gás foi submetido a uma transformação isotérmica. Lembra lá no primeiro exercício? PVT. Falou isotérmica, esse cara já era. Sim? Então, o que que eu tenho? P vezes V. Beleza, tá? Então, eu tenho P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Ótimo. Isso daí é ótimo. Que mais? Cujo gráfico está representado abaixo. Podemos afirmar que a pressão no líquido, desculpa, não sei por que líquido, no instante em que ocupa um volume de 32,8 litros é 32,8 está aqui. Observe que aqui ele está mostrando uma temperatura, tá? Ele está mostrando uma temperatura de 47 graus Celsius. Onde? Aqui. E qual é a temperatura aqui? Qual é a temperatura aí? Isotérmica. Está marcado aqui. Então aqui eu também terei uma temperatura de 47 graus Celsius. Mais ainda, 47 eu tenho que somar quanto? 273 para ter em Kelvin. Então 47 mais 273 eu vou ter 320 Kelvin. Sim? Então eu já sei a temperatura, ok? O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó. Aqui ele está querendo saber, ó, a pressão nesse instante, a pressão, sim? Nesse instante. Então eu iria utilizar aqui, logicamente, P vezes V igual a N vezes R vezes T, sim? Ok? Eu deveria utilizar isso, tá? E até vou fazer aqui, vou colocar aqui e depois vou fazendo no outro lado. Vamos ver o que que nós temos, tá? O T eu tenho, o R eu tenho, o N eu tenho. Opa, o N é o mais fácil, porque o N vale 1. Então esse daí já ficou muito fácil.
Vamos ver o que nós temos, ok? Pressão eu tenho? Não, porque ela é a que está pedindo. Volume eu tenho? Sim, tá aqui, ó, 32,8 litros, tá? N igual a 1, R 0,082. ATM vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Deixa eu ver se está aparecendo aqui na gravação. Está aparecendo tudo certinho. Que se eu for um pouco mais para baixo, eu tenho como ir, mas ele some. Vezes a temperatura. Qual que é a temperatura? Qual que é a temperatura? 47 graus, que ele leva para 320 Kelvin, certo? Ele vai para 320 Kelvin. Ok, então é isso que nós temos, tá? Nós temos a pressão, nós temos o volume, certo? Opa, a pressão não temos, certo? A pressão é o que vamos calcular. A pressão é o que vamos calcular, temos o volume, temos o N que valia 1, o R está aqui e a temperatura que está a 320 Kelvin. Beleza, só coloquei aqui, agora eu vou transferir lá para cima para nós podermos trabalhar, ok? Sim? Beleza. Então aqui, ó. Vamos colocar aqui novamente. Ah, ficou pressão igual a isto, ok, tá? 0,82, temperatura 3,20 Kelvin, certo? Então o volume está aqui, tá tudo certo, né? Volume está aqui, 32, pressão nós não temos, ok. Só para conferir aqui, é bom conferir aqui. Então, litros cancela com litros, tá? ATM não vai cancelar, né? Opa, ATM não vai cancelar. Kelvin vai cancelar com Kelvin. Aliás, o mol já não está mais aqui, porque o mol era 1, né? Então era 1 mol, cancelou unidade aqui. Beleza. O que sobrou aqui? Sobrou P vezes 32,8 igual, tá? Esse zero daqui, vou mexer uma casa aqui, então vai ficar 0,82 vezes 300, vezes 320 aqui, ok? Então a pressão ela vai ficar, aqui vírgula, tá bom? Vai ficar 0,82 vezes 320, opa, não ficou 320 não, ela ficou 332 já, porque o zero daqui, ó, eu mexi uma casa aqui, tá bom? 32 dividido por 32,8, tá bom? Beleza. E agora nós podemos fazer algum cálculo aqui. Observe que 32 e aqui eu tenho 32,8. Os dois são divisíveis por 8. Então 32 dividido por 8 dá 4. 32 dividido por 8, ele me dá 4,1, certo? Ele me dá 4,1. Então o que eu tenho? Que sobrou aqui? Pressão igual. Agora vou multiplicar aqui já, né? Então 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Temos duas casas decimais, então 3,28. Dividido por quê? Por 4,1. Sim? Então, se nós observamos ainda aqui, temos 3,28 dividido por 4,1, ou mesmo que seria 328 dividido por quê? 4,1, isso daí me dá 410. Observe, galera, que eu mexi a vírgula duas casas aqui e eu tenho que mexer duas vezes aqui. Sim? Então aí eu tenho 328 dividido por 410. Eu consigo simplificar mais ainda antes de fazer a matemática, certo? Então, ó, 328, metade de 328 são 150. Ó, penso assim, 300, metade, 150. 28, metade, 14, 164. Sim? 410, metade, 205. Sim? Beleza. Como que eu faço a divisão? 164 dividido por 205, certo? Então, eu consigo? Não, coloco um zero. 0, vírgula e coloco um zero aqui. 205, tá? Então, vamos lá. 4, será que dá 4? 4 por 2, 8, sim? 4 por 2, 8, 800, não dá. É muito pouco, sim? 8, 8 por 8,
16. 8 por 5, 40. Opa, deu exato. Observa aqui, ó. 8 por 5, 40. 8 por 2, 16. Sim? 1640. Deu exato. Então, a minha pressão, ela vai ficar 0,8 atm. Sim? 0,8 atm. Nós fizemos aí alguns exercícios e não utilizamos calculadora. Tá? Requer muita matemática, requer. Infelizmente requer. Vai dar os mesmos resultados se eu fizer com a calculadora? Vai dar. Sim? Mas ele requer, para fazer sem calculadora, bastante cálculo matemático. Beleza? Galera, essa foi nossa aula sobre a lei combinada, tá? Nós ficamos por aqui. Bons estudos e tchau, tchau.